irmãos. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, vamos conversar um pouquinho na palavra de Deus, amém? Uns minutos que eu espero que sejam muito ricos para todos nós, viu, gente? Muito abençoado. Êxodo 33, versos 15 e 16. Eu queria começar daí. Êxodo 33, versos 15 e 16. Foi um momento crítico na vida de Moisés. Ele estava acelerando a jornada, muita coisa já tinha acontecido, muitos desafios, foi logo depois da situação do bezerro de ouro, uma coisa muito complicada, um momento que ele teve que tomar decisões drásticas, Marcos, decisões drásticas, Silvana, sabe, assim, contra certas tribos, Então, foi um momento muito difícil. E passado aquele momento, Sandra, ele retoma, ele fala, Senhor, eu vou, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não vou subir desse lugar. Olha o verso 16, põe para nós, Léo. Olha o 16. Como há de saber se achamos graça aos teus olhos, né, porventura de andares conosco? Senhor, eu preciso saber se o Senhor vai comigo. Eu queria nessa noite falar com você sobre algo muito importante. Não vá sem a companhia divina. Amém? Moisés falou, Senhor, eu não vou. Você vai casar, meu irmão? Fala, Senhor, só vou casar se o Senhor for comigo. Ó Deus, vou retomar minha família. Eu só vou retomar se o Senhor for comigo. Moisés radicalizou e a resposta de Deus foi, eu irei contigo, minha presença vai com você. O Senhor vai com ele. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, é muito importante que o Senhor vá conosco. Amém, queridos? Muito importante. Quero chamar essa atenção. Davi, quando ele teve o pecado radical lá com Betseba, ele entrou em pânico e falou, Senhor, não retires de mim a tua presença. O irmão lembrou aqui, Maria estava lá encantada com a presença de Jesus. Marta, sem ser mal intencionada, sem nada, não é? Querendo a ajuda de Maria na cozinha, quase tirou Maria da presença de Jesus. Irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nos tiram da presença de Deus. A presença de Deus não é que você está orando ali, está lendo sua Bíblia. Andar com Deus. Amém, querido? Andar com Deus. O salmista fala, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Mas mais do que alegrar, eu quero andar com ele. Davi diz, Senhor, vê se tem algum caminho que não está legal. Me tira desse caminho, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Eu quero lembrar para você uma coisa importante hoje. Talvez você diga, pastor, mas isso é óbvio. Irmãos, o púlpito é para lembrar você do que você não pode esquecer. E também te ensinar o que você precisa aprender. O púlpito é como tirar coisas novas e velhas, né, pastor? E você lembra, eu quero te lembrar hoje uma coisa. Senhor, volta o 15 aí, por favor, Léo. Sem tua presença, eu não vou subir. E o caso de Moisés era um caso grave, como o meu e o seu também, que não é subir sozinho, não. Tem gente indo com a gente. Tem pessoas sob nossa responsabilidade, né, Mago? Tem pessoas que eu estou sob a responsabilidade dela, está indo comigo. Nessa vida, a gente não faz viagem solo, não, irmão. Ah, pastor, eu não ando com ninguém. Você anda sim, você anda com suas histórias, você anda com seus traumas, você carrega seus fantasmas e seus monstros. Você carrega suas alegrias. Ninguém viaja só, mas andar com Deus pode fazer a diferença em chegar ou não. É muito difícil ir sem Deus. Por isso eu estou reafirmando, sabe, essa palavra de Moisés mexeu comigo e falou, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Eu lembro há muitos anos atrás, eu estava na porta da igreja, um adolescente me parou, e falou, pastor, eu tô querendo ir numa festa aí, adolescente tudo é muito, né? Eu estou querendo ir numa festa aí, eu estou na dúvida se eu vou, se eu não vou. Eu falei, tem que pagar para entrar? Ele falou, tem que comprar uma entrada. Eu falei, compra 2. Ele falou, 2? Eu falei, uma para você e outra para Jesus. Aí ele olhou para mim e falou, não vai dar não.
Não vai dar, não. E ele ficou desconcertado. Aí eu falei com ele assim, pastor, eu falei, onde seu melhor amigo não pode ir com você, não vale a pena você ir. Irmãos, ele ficou arrasado. Adolescente, você sabe, né? Ele murchou. Os farolzinhos abaixaram. E ele foi saindo triste. Ele foi embora triste. Eu vi que ele estava em conflito. Ele andou assim, ele andou uns 10, 15 metros, parou, levantou a cabeça assim. Olhou para trás e falou, pastor, resolvi, não vou mais não. Naquela hora eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Ele escolheu a companhia do amigo dele. Sabe o que ele falou naquela hora, Ronaldo? Se Jesus não pode ir comigo, eu também não quero ir. Mas não foi fácil ele decidir isso, não, irmão? Aí você fala, pastor, mas Deus está em todo lugar, irmão. Deus pode estar em todo lugar, porque é um atributo dele. Não quer dizer que ele queira estar em todo lugar. É ou não é? Não tem lugar que você poderia estar lá e falou, não vou? Tem ou não tem? Você poderia estar lá, ué? Tem lugares que Deus escolhe não estar em função da sua santidade, em função do seu poder. Determinados lugares, se Deus estiver lá, irmão, só a santidade dele destrói tudo. Mata todo mundo que estiver lá. Porque o santo não pode ver corrupção, está lá escrito na Bíblia. A santidade do Senhor é extremamente agressiva quando o ambiente é maligno. Deus é santo, diz a palavra. E Ele desafia a gente, sede santos como eu sou santo. Andar com Deus é fundamental. É fundamental. Principalmente porque a gente está indo com mais gente. Então ir com o Senhor é uma certeza que eu, minha história, as pessoas que se agregaram à minha vida e passaram a fazer parte da minha vida, algumas coisas, irmãos, solidificam, amálgamam. Amizade, por exemplo. Tem amizade que ela cola duas pessoas de uma tal maneira, irmão. De uma tal maneira. E é muito importante a gente valorizar a companhia de Deus. Em 1993 para 94, teve um filme que ficou muito famoso, chamado Resgate do Soldado Ryan. E esse filme, na verdade, ele foi baseado no contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi o resgate de um soldado, o soldado Ryan, não é? Que desceu, atacou na praia de Omaha, no dia D, e ele sumiu. E chegou uma informação da casa que eram 4 irmãos que estavam combatendo na guerra. 3 tinham morrido e só o Ryan estava vivo. Da família Ryan, só esse soldado. Então o exército entendeu que ele deveria ser poupado para a família não perder todos os filhos. Na verdade, isso é uma ficção. O filme é uma ficção. Isso é um fato verdadeiro, mas não aconteceu na Segunda Guerra. Aconteceu na Guerra Civil Americana. Uma mulher chamada Agnes Allison tinha 4 filhos, morava na Pensilvânia. Os 4 foram para a Guerra Civil. 3 tinham morrido. E eles entenderam que um precisava ser poupado para a família não perder todos os filhos. E essa busca por esse soldado acabou colocando um monumento. Há um monumento na Pensilvânia com os 4 filhos de Allison. Não é? E esse homem viu, esse diretor do filme, viu esse monumento, procurou saber da história, e ele criou essa história como se fosse na Segunda Guerra. Mas o mais interessante é que eles vão atrás desse soldado, eles vão buscar esse soldado e o acham. Mas para achar esse soldado, houve o sacrifício, inclusive o capitão que foi buscar, o Tom Hanks que fez na época, o ator, ele é atingido e ele está quase morrendo. E esse soldado Ryan chega perto dele, e ele chega no ouvido do soldado Ryan e fala assim, faça por merecer. Faça por merecer. Esse resgate, essa busca. E o filme conta a história desse moço, que depois cresce, envelhece, e no final do filme ele volta com a família, os netos. Agora te contei o filme, você nem vai querer ver, né? Aí ele vai lá no túmulo, mas vale a pena ver, vale a pena ver. Ele vai lá no túmulo, e ele, diante do túmulo do capitão, ele fala, eu fiz todo o esforço para merecer o sacrifício de vocês.
Eu vou te falar uma coisa, nenhum resgate custou mais caro do que o nosso para Deus Pai. E o Senhor veio e nos resgatou. Amém, querido? Ele não resgatou a mim e a você só para livrar da morte com Ele, Ele quer andar conosco. É muito importante Deus caminhar com você, essa presença. E eu quero trazer para você pelo menos três grandes benefícios de ter a companhia de Deus. Amém? 3 grandes benefícios. Vou precisar de você, tá, Léo? Coloca aí Isaías 30, verso 21. Vou te dar um primeiro motivo. Tem mais, tá, gente? Quero pôr só 3 para você hoje, que você vai ver que vale a pena ter a companhia divina ao longo da sua vida. Isaías 30, 21. É o primeiro para nós. Isaías 30, 21. Quando você desviar para a esquerda, para a direita, quando você perder o foco, quando você está caminhando e não sabe se está indo certo, se você estiver com Deus, Ele vai olhar para você e falar, esse é o caminho. Anda por ele. Ter a companhia de Deus é a garantia que eu não vou me perder no trajeto. Recebe isso aí? Não estou falando que você vai pecar, né, Ari? Que você vai... Sabe, a gente é meio apocalíptico pensar nas coisas. É mesmo, pastor, posso errar o caminho. Aliás, pecar quer dizer errar o alvo. Irmão, menos. Errar o caminho, às vezes, é achar que está no caminho certo. Eu estava viajando de carro há 1000 anos atrás, tinha que entrar num trevo para a direita para ir para a cidade. Eu não vi o trevo, irmãos. E fui. 25 quilômetros depois, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu estou chegando na cidade aqui que não tem nada, não está vindo para cá. Aí que eu fui olhar e falei, errei a entrada. Você nunca errou a entrada no trevo? Não, irmão. Hein? Saí de casa rápido, porque me pediram para ir fazer um culto fúnebre num cemitério. E eu olhei assim rapidamente, toquei para Santa Luzia, irmão. E o cemitério era em Sabará. E eu estou procurando o cemitério, E não chegava. E eu errei de cidade. Aí tive que voltar para pegar a estrada, para ir para o cemitério certo. Errei o trajeto. Nós podemos errar, vai para a direita, vai para a esquerda. Você está indo bem, por sua conta. Mas de repente você tem uma encruzilhada, tem uma curva. Tem uma estrada asfaltada que você fala, vou cortar caminho por aqui, irmão. Lá em casa, toda vez que eu falo, vou cortar caminho, a família entra em pânico, porque ela sabe que eu vou errar e vou me perder. A família sabe. Eu noto um silêncio constrangedor dentro do carro, entendeu? Fala, gente, vou passar por dentro do bairro aqui que eu chego mais rápido. Silêncio. Há um silêncio. Porque eu entro lá para dentro, irmão, eu não sei o que as ruas arrumam comigo. Elas misturam, ela vira para lá, para cá, uma engana a outra. Fecha uma, abre a outra, só para eu me perder. É capetagem mesmo, irmão. Aí eu tenho que voltar o pedaço todo, mas se você estiver com Deus, Ele fala, ó, Ele vai atrás, você vai desviando, Ele vai observando que você está, porque Deus não sai desviando, não, por isso que Ele está atrás, irmão. Ele continua no caminho certo, a gente que saiu pelo lado. Aí Ele está atrás, você fala, pera, opa, você me deixou para trás aqui. Não é esse o caminho, não. O caminho é esse aqui, ó. Anda certo. Eu abençoo você hoje. Se você estiver andando com Deus, não erra o trajeto. Amém? Segunda bênção. Provérbios 3, 6. Põe para nós, Léo. Léo hoje está trabalhando. Provérbios 3, 6. Põe o Senhor nos seus caminhos, que dá uma arrumada nele, irmãos. O negócio não é errar o caminho, não. É atrapalhar o caminho mesmo. É fazer uma confusão no caminho. É você arrumar um rolo, que aí ninguém mais quer ir com você. Você mesmo não quer viajar mais. Né? Eu fui com a família uma vez, ganhamos 4 dias em Cabo Frio, irmãos. Um irmão emprestou o apartamento para nós. Coisa linda o apartamento. Ficamos lá 3 dias e meio de chuva. No último dia, na metade do dia, para arrumar a mala e vir embora, sol.
Irmão, acontece às vezes, o caminho atrapalha. Começa no caminho a aparecer pedra, aparecer barreira, começa a aparecer inimigos. Mas se você estiver andando com Deus, Ele arruma o caminho, irmão. Recebe isso aí? Ele endireita o negócio. Ih, pastor atrapalhou, uma brigaiada, ninguém quer mais viajar, todo mundo voltando para trás. Você fala, peraí, deixa eu conversar com esse povo aqui. Vamos arrumar a casa. Deus endireita, irmão. Endireita a conversa torta. Endireita o silêncio opressor. Ele endireita a escuridão, dá uma escuridão. E você não está vendo o caminho mais. Eu estava voltando de viagem, fui pregar numa cidadezinha, estrada na volta, voltei à noite. Não tinha aquelas marcações laterais nem no meio. Só o asfalto escuro. Quando bateu na noite escura, virou tudo uma coisa só. E eu ficava tenso, a curva, não é curva, é reta, não é reta. Aí chegou num pedaço, aí estava balizado. Aí eu fui a minha libertação, irmão. Endireitaram o caminho, marcaram o caminho, estava orientando. Ao longo do trajeto, irmão, tem coisa que vai atrapalhar, vai destruir. Mas o Senhor está junto com a gente. Ele fala, eu vou arrumar o negócio e você vai acabar de chegar. Recebe isso aí ou não? Acabou a gasolina do carro. Jesus falou, eu tenho um tanquezinho em reserva aqui. Eu tenho uma gasolina que eu guardei aqui nesse vasinho da misericórdia para você. Que devia ter abastecido lá atrás. Né? Passou direto pelo posto, achando que dava para chegar. Eu tenho a gasolina para acabar de chegar. Ele endireita o nosso caminho. Ele arruma as atrapalhadas que nós criamos ao longo do trajeto. A palavra fora de hora, a resposta indevida, a pergunta que não pode fazer. O convite para tirar da presença, como Marta fez com Maria, foi falado aqui. A questão não é melhor das intenções, não tire ninguém da presença de Jesus. Ninguém. É o melhor lugar para se estar, irmão, é com Ele. Amém? É com Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Andamos com Ele, nesse caminho da vida. Olha a terceira coisa, para a gente fechar, Salmo 68, verso 19. Eu gosto bem de escorar na palavra de Deus, para a gente poder ficar bem juntinho da palavra. Diz assim, bendito seja o Senhor, que diariamente leva o nosso fardo, o Deus que é a nossa salvação. Andar com Deus, com certeza, vai aliviar a sua bagagem. Quando a viagem é muito longa, irmãos, e o fardo é muito pesado, o desgaste é enorme. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Um lugar que não chega nunca, um caminho que não resolve, é uma curva depois da outra, mas você nunca vê a cidade de destino. Mas aqui diz, se o Senhor for conosco, a viagem fica mais leve. Amém? Fica mais leve. A gente dá conta. Porque a questão não é a viagem, é o que eu estou carregando. Às vezes você está carregando um monte de problemas, seu, dos outros. Irmão, às vezes, a dor na família é muito maior que nossas dores pessoais, irmãos. Você vê um filho angustiado, vê uma filha angustiada, que pai e mãe, não é, que consegue administrar uma coisa dessa? Você vê a sua mãe sofrendo, seu pai sofrendo, como é que o filho vai ignorar? Você vê que o outro está esfarelando na sua frente, irmão. Nós não somos igual Ananias e Safira, não, irmãos. Está lá em Atos, capítulo 5, não. O marido estava morto há 3 horas e ela não sabia. Presta atenção, Safira. Ananias foi lá, caiu durinho, morto. Mentiu na presença de Deus. Deus deixou como exemplo. Estava começando a igreja. Ele caiu morto. 3 horas depois chega a mulher dele, Safira. Chega a mulher dele. Cadê seu marido? Eu falei, não sei não. Ó, seu marido está mortinho. E você também vai ficar.
Porque ambos se uniram para mentir para Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos? O cônjuge já estava morto e ela não sabia. Irmãos, imagina, pastor Ari está enchendo de problema do meu lado, sinalizando, e eu não olho. Eu preciso pegar, a Bíblia fala para levar as cargas uns dos outros, está lá em Gálatas 6. Tem fardo que é só a gente que leva, lá explica também. Mas tem coisas que nós precisamos compartilhar as cargas. Mas aqui está dizendo, Deus fala, ó, se tiver ninguém para compartilhar com você, e você estiver indo comigo, eu seguro com você. Você pode saber se todo mundo foi embora, você vai ver Jesus do seu lado, segurando a carga com você. Chorando junto com você, enxugando dos seus olhos toda lágrima. Quem enxuga dos meus olhos a lágrima, sabe por que eu estou chorando e está chorando comigo? Estamos juntos aqui, gente? Então o apelo da palavra de Deus para nós, para quem está aqui, para quem está conosco na internet agora é: anda com Deus. Companhia divina. É garantia de manter o trajeto no rumo certo. É garantia de arrumações ao longo da viagem que eu não consigo fazer. Como é que você vai entrar no coração do outro e arrumar lá, irmão? A Bíblia diz que uma pessoa que está ferida é mais resistente que uma cidade com muralhas. Eu não consigo entrar no outro. Às vezes a coisa não atrapalhou na viagem comigo, não atrapalhou com o outro. E aí a viagem tem que parar, tem que esperar. Miriam, irmã de Moisés, se rebelou contra ele. Moisés intercede por ela. A coisa arruma. Mas aí Deus falou assim, olha, ela vai ficar lá os 7 dias, ou 8 dias, 7, né? 7 dias lá. E vai todo mundo esperar o tempo da recuperação dela. Olha o atraso na viagem, irmão. Tem coisa que arruma, mas atrasa a gente. Tem situação que ela se ajeita, mas olha o tempo que foi perdido. Mas as coisas que atrapalham, o Senhor diz, eu vou resolver, eu vou endireitar esse caminho, eu vou pôr as coisas no lugar, eu vou manter a viagem andando. E acima de tudo, Ele compartilha conosco o peso da viagem. Tem coisa que pode estar sendo muito pesada para você hoje, solidão, saudade, insegurança, né? Como é que vai ser amanhã? Estamos vivendo um momento de grande instabilidade. E aí, como é que vai ser depois? Como é que vai ser depois? Como é que vai ser amanhã? Pastor Drummond, 38 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos na sua vida ministerial. É ou não é? Filhinha pequenininha, a esposa junto com ele, parceira, novinha, cheia de amor, cheia de carinho por ele, companheira. Quando que ele podia imaginar que a sua estrada seria interrompida aos 38 anos? Não é verdade? Mas o fardo de tudo isso, o fardo da história, o fardo da responsabilidade, o fardo da fé, irmãos, fé pesa. Fé pesa. O Senhor diz, eu levarei junto com você. Como diz Max Lucado, escrevendo no Salmo 23, deixa Deus aliviar sua bagagem. Nada vai te faltar, porque eu sou o seu pastor. Amém? Recebe essa palavra hoje. Vamos orar? Vamos chamar Deus para dentro da nossa história? Vamos poder ir junto da viagem com a gente? Amém? Importantíssimo. Não viaje só. Não vá só. É melhor ser 2 do que 1. Não está escrito lá? Vai ter melhor resultado. Amém? Vamos orar, queridos? Né? Vamos orar? Feche seus olhos. Fala, irmão. Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Maravilha, Salvador. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, querendo ou não, temos que viajar. Temos que seguir caminho, temos que seguir, a vida não espera, a viagem é longa.
temos uma estrada para andar, mas é sábio a gente escolher ir com o Senhor. Escolher ir com o Senhor. Ter essa companhia divina conosco. Porque a tua palavra nos assegura, ó Deus, que o caminho vai ser mantido reto, na direção certa. Vai ser arrumado pelo Senhor ao longo do caminho, e o fardo da viagem, os pesos, as responsabilidades, as histórias, podem ser compartilhadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor se dispôs a andar conosco. O Senhor disse para Moisés, a minha presença irá contigo. O Senhor escolheu estar conosco todos os dias até a consumação do século. É o Senhor que escolheu andar conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos ir junto com o Senhor para ter a certeza da chegada no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?